Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Jonathan. Nunca senti uma raiva tão intensa em minha vida. Essa raiva específica tem uma natureza que ninguém deveria experimentar. Naquele momento, tive um desejo irresistível de machucar fisicamente duas pessoas. Agora você pode estar se perguntando o que poderia ter causado tanta raiva em mim. Deixe-me contar a você sobre isso. Tudo começou há cerca de 5 semanas, quando minha esposa e eu testemunhamos uma grande mudança, semelhante à transformação de um camaleão. Ela começou a demonstrar rejeição a qualquer forma de intimidade, incluindo ações íntimas que geralmente são realizadas por marido e mulher. Esta mudança inesperada despertou imediatamente as minhas suspeitas, já que no passado a minha ex-namorada tinha traído a minha confiança. E quando a verdade finalmente foi revelada, aprendi algumas lições sólidas e difíceis em minha vida. Curiosamente, nunca contei sobre a existência da primeira garota da minha vida. No entanto, duvido que a divulgação desta informação tivesse mudado alguma coisa. À medida que sua mudança avançava para a segunda semana, senti a necessidade de examinar mais profundamente essa questão. Ao contrário das pessoas que procuram ajuda externa para resolver os seus problemas, não sou daqueles que confiam nos outros ou contam com a sua ajuda. Em vez disso, sou um praticante que sabe como resolver meus problemas sozinho. Portanto, durante o intervalo para o almoço, segui-a silenciosamente desde o local de trabalho. Para minha surpresa, ela estacionou o carro no motel e foi rapidamente para o quarto 104. Eu senti no meu íntimo que ela estava me traindo. Não fazia sentido porque o trabalho dela não envolvia qualquer comunicação com clientes fora do local de trabalho. Além disso, ela nem tinha contato direto com os clientes, pois trabalhava no departamento de contabilidade. Quando descobri sobre sua infidelidade, isso me machucou. Mas não foi tão doloroso quanto o abuso emocional que já havia sofrido com seu ridículo, insultos e recusas. A pessoa com quem ela teve um caso era seu colega, embora trabalhassem em departamentos diferentes. Corriam rumores de que ele era membro da equipe de resposta rápida, subindo rapidamente na hierarquia. Há 2 semanas venho pensando em diversas estratégias para resolver o problema. No final, optei pela abordagem direta, não querendo gastar uma quantia significativa de dinheiro para confirmar o que já suspeitava. Em vez disso, esperei pacientemente por esse momento, sabendo muito bem que minha esposa estava abraçando outro homem atrás daquela porta. Apesar da luta interna, lembrei-me constantemente de que não deveria recorrer à crueldade. Não foi fácil porque a tentação de atacar a esposa era muito forte. Mas eu sabia que tinha que confrontá-los e reunir provas. No meu atual estado emocional, ainda tive a oportunidade de ir a tribunal com um pedido de perda de amor, o que sem dúvida teria graves consequências tanto para minha esposa como para o seu empregador. Tive a sensação de que o senhor que subia estava prestes a descer, e isso me fez acreditar que os acontecimentos se desenvolveriam exatamente como se desenvolveram. Minha principal tarefa era conseguir as fotos necessárias e depois entregar os papéis do divórcio à minha futura ex-esposa. E nessa época as fechaduras da nossa casa estavam apenas sendo trocadas, graças a um serralheiro, a quem eu já havia pago antes de sair de casa. Antecipando-me a este momento, redistribuí cuidadosamente as nossas finanças, garantindo uma divisão igualitária. Além disso, todos os nossos cartões de crédito foram cancelados por minha iniciativa. As últimas 2 semanas foram preenchidas com vários preparativos e agora o choque final surge no horizonte. Quanto à reação de Simone, não posso prever com certeza como ela reagirá. Na minha opinião, ela encontrará felicidade e não ficará chateada. Mas existe a possibilidade de que num futuro próximo ela se sinta culpada. É importante destacar que minha advogada, com vasta experiência em casos de divórcio, me garante que esse sentimento de culpa desaparecerá assim que ela conseguir seu advogado. Quanto aos meus sentimentos por ela, alguém poderia perguntar se ainda a amo. No momento, sinto apenas ódio por ela, aberto e completo. Ao mesmo tempo, estou tendo uma profunda luta interna, me perguntando se ela realmente me ama,
ou se é apenas um erro chato da parte dela, um descuido na resolução do problema. Tenho uma vaga esperança de que seremos capazes de restaurar a nossa relação, mas num nível lógico compreendo que isso seja improvável. Não posso aceitar uma esposa que trairia minha confiança através da traição. Perdi completamente a confiança nela. O amor que ainda tenho por ela é apenas um resquício que ainda não teve tempo de digerir a mudança repentina e tão radical que ocorreu em tão pouco tempo. O gerente do motel me deu a chave do quarto depois que eu lhe dei uma nota de $100 e uma promessa de não perturbar a paz. Apesar de minha esposa e seu amante terem escolhido este local para suas reuniões secretas, não culpo o gerente. Ele parece ser uma pessoa genuinamente legal. Curiosamente, ele também mencionou a ex-mulher e que existem certas semelhanças entre as nossas situações. Abrindo silenciosamente a porta com a chave, entrei na sala. Ele fechou a porta com cuidado, deixando-a entreaberta. Pegando uma câmera digital, me acomodei dentro do quarto. Lembrando-me de como fiquei grato por ter recebido esta câmera como presente de aniversário há 3 meses, não pude deixar de apreciar sua qualidade. Mas a cena diante de mim rapidamente capturou minha atenção. Ela implorou desesperadamente ao homem que a deixasse ir. Sua raiva foi claramente expressa quando ele tentou se levantar. Decidindo capturar as evidências, tirei mais algumas fotos, observando seu sofrimento e fraqueza. Simone, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou se esconder dele enquanto ele continuava com suas ações nojentas. Desejei mentalmente que ele tomasse a decisão, então minhas ações posteriores foram instintivas. Quem é você? Saia daqui antes que eu dê um soco na sua cara. Sou o futuro ex-marido da mulher com quem você está dormindo. Ainda não se sabe de quem será o focinho recheado. Duvido muito que você seja capaz de me prejudicar. Quando ele se aproximou de mim, mudei para o lado, pousei cuidadosamente a câmera e virei levemente para a direita, dando-lhe a oportunidade de se aproximar de mim pelo lado esquerdo. Afrouxando o aperto da câmera, comecei a me virar rapidamente, levantando simultaneamente a mão com força. Quando meu punho colidiu com seu rosto, suas pernas se ergueram do chão com força, alimentadas por uma poderosa mistura de raiva, dor e leve tremor. Naquele momento, não pude acreditar que me permiti tamanha irritação desnecessária. Mas, aparentemente, as emoções ultrapassaram a minha consciência. Curvando-me, verifiquei cuidadosamente se havia algum sinal de vida nele. Quando encontrei o pulso, senti um alívio, o que me permitiu relaxar a tensão do meu corpo por um momento. Nesse momento ouvi os murmúrios incessantes de Simone, suas palavras encheram todo o ar. Virando-me para ela, vi que ela havia parado abruptamente, a voz abafada pelo medo recém-descoberto. Ocorreu-me que ela nunca tinha visto esse meu lado antes, essa versão crua e desenfreada que havia sido lançada. Eu provavelmente não parecia nada com aquele que ela viu no café da manhã. Estava claro que ela havia me traído e eu não conseguia me livrar do sentimento de raiva dela. Eu não queria mais ter nada a ver com a traição dela. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela sentou-se e tremeu, abraçando-se com força. Evitando o contato visual, ela parecia incapaz de me olhar nos olhos. Esse comportamento tem se tornado cada vez mais frequente ultimamente. Mas naquele momento ela percebeu que eu sabia de suas ações. O jogo acabou. Percebi que havia um lampejo de medo em seus olhos quando ela olhou para mim, mas rapidamente desviou o olhar. Estou pedindo o divórcio. As fechaduras da casa foram trocadas. Abri uma conta bancária para a qual a sua parte da nossa propriedade foi transferida. Você recebeu uma notificação oficial. Nosso relacionamento acabou. Obrigado por não contribuir. Os papéis foram colocados em seu colo enquanto ela tentava se esconder debaixo dos lençóis. Ela olhou para eles brevemente e então encontrou meu olhar. Nenhuma palavra foi dita. Naquele momento, um vazio incomum reinou na sala. Mas estava claro que meu vazio acabaria sendo mais doloroso. Naquele momento,
ela percebeu que nenhuma palavra poderia resolver a situação que se desenvolveu entre nós. Parecia que ela não sabia como consertar nosso relacionamento rompido, e ficou claro que nosso relacionamento estava se deteriorando há muito mais tempo do que nas últimas semanas. Virei-me e saí, seus gritos desesperados vindo até mim quando saí pela porta. Espere, deixe-me explicar. Por favor, Jonathan, por favor. Apesar de seus apelos, continuei andando, decidindo fechar os olhos para evitar seu olhar. Eles estavam cheios de lágrimas não derramadas, e eu sabia que, se me virasse, enfraqueceria minha determinação e não cumpriria todo o meu plano. Houve muitos problemas no nosso caminho, que deixaram para trás uma série de questões não resolvidas, por isso não quis voltar ao passado. O que antes era uma bela união agora virou pó. Quando cheguei em casa, um serralheiro paciente estava me esperando. Ele substituiu diligentemente todas as 3 fechaduras de entrada e reprogramou o controle remoto da porta da garagem. Agradecendo-lhe pela sua presteza, expressei-lhe a minha gratidão e, como sinal de gratidão, entreguei-lhe uma nota de $20. Sentado à mesa da cozinha, num lugar que outrora guardava lembranças de um lar amoroso, pensei nos anos que passamos juntos. A súbita mudança de Simone permaneceu um mistério para mim, assim como seu acentuado desrespeito pelas minhas virtudes, que ela já havia reconhecido tão claramente. Eu não entendia os motivos dela, mas sabia que nosso relacionamento havia chegado ao fim. Em 5 semanas, a dor e as palavras duras me transformaram em uma pessoa completamente diferente. Infelizmente, Simone pareceu não notar essa transformação, assim como eu não percebi as mudanças nela. De repente, o telefone interrompeu meus pensamentos. Olhando o identificador de chamadas, vi que era a mãe de Simone. Atendi o telefone e cumprimentei-a. Olá, John está ouvindo. Qual é o problema? Para minha surpresa, a mãe de Simone, Doris, disse que Simone foi até ela chorando e confessou que de alguma forma havia arruinado nosso casamento. Curioso, respondi. Bem, Doris, é um pouco complicado. Simone terá que explicar o que aconteceu. Hoje eu a encontrei em um quarto de motel e entreguei a ela os papéis do divórcio. John, não entendo o que aconteceu entre vocês. Doris, peço sinceras desculpas. Você sabe com que grande sentimento eu amo você e Sam, e toda essa história é sem dúvida difícil para todos nós, mas mesmo assim é preciso que tudo aconteça assim. Lágrimas escorreram pelo meu rosto quando pronunciei essas palavras. Senti um profundo carinho pelos pais de Simone que me demonstraram grande gentileza ao longo de todos os anos de nosso relacionamento com Simone. A angústia e a perplexidade na voz de Doris perfuraram minha alma. Fiquei aliviado por nossa conversa ter ocorrido por telefone. Eu não queria que eles me vissem assim. John, você não consegue encontrar uma solução para esse problema? Duvido muito, Doris. Esse é um problema sério. Muito sério. E este é o problema que destrói tudo. O silêncio do outro lado da linha indicava que Doris estava tendo dificuldade para digerir uma notícia tão difícil. Eu simpatizei com ela. Ontem à noite, Doris, Sam e eu jantamos juntos, e Simone foi carinhosa e gentil na presença dos pais. A imagem toda me pegou de surpresa. Quando estávamos dirigindo para lá, estávamos brigando. No caminho para casa, encontrei uma atitude fria, o que não foi surpreendente. Afinal, durante o tempo que passamos com Doris e Sam, criamos a imagem do casal perfeito. Para proteger Sam da dor causada pelo ato da filha, escondi nossas diferenças. Olhando para trás, eu deveria tê-los avisado de alguma forma antes de tomar as medidas que tomei. A saúde de Sam já estava fragilizada devido a anos de trabalho árduo e tabagismo, o que afetou negativamente seu bem-estar. Embora Doris estivesse com boa saúde, ela estava constantemente preocupada com Sam. Fiquei muito arrependido por não tê-los avisado sobre a situação caótica. Alguns dias depois, meu telefone tocou novamente. Olhando para o identificador de chamadas, percebi que era o pai de Simone ligando. Olá?
Eu cumprimentei. John, preciso discutir algo importante sobre o relacionamento tumultuado da minha filha. Simone confidenciou à mãe ontem à noite e eu estive presente nessa conversa. Poderíamos marcar uma reunião? Quero compartilhar com você o que ela passou. Amando profundamente os pais de Simone, concordei prontamente. Durante nosso encontro, o pai de Simone contou a conversa que teve com a mãe, passando para mim. Simone, sou sua mãe e John é como um filho para mim. Lamento que John tenha lhe entregado os papéis do divórcio. Preciso que você me conte mais sobre o que aconteceu. Apenas mencionar que John pegou você em um quarto de motel não é suficiente. Quero entender por que você estava no motel e com quem estava. Mãe, nosso relacionamento se deteriorou em comparação com o que era quando nos casamos. Jonathan estava muito ocupado no trabalho, fazendo muitos projetos. Discutimos esse assunto porque afetou significativamente nossa vida pessoal. Eu sabia que todo o seu trabalho duro em poucos meses o levaria a uma promoção bem merecida. Você não entende o que aconteceu no meu trabalho. Greg descobriu que cometi alguns erros nos registros dos funcionários. Embora não tenha sido um erro grave, foi um erro grave da minha parte, que pode comprometer minhas chances de promoção e aumento salarial, além de prejudicar minha inserção na empresa. Aproveitando-se dessa circunstância, Greg, sendo o homem que de fato é, obrigou-me a encontrá-lo para almoçar. Para evitar as consequências do meu erro, concordei relutantemente em prestar-lhe um serviço íntimo naquela única vez, embora a situação não me agradasse. A razão pela qual consegui tomar essa decisão foi porque John e eu tivemos dificuldades em nosso relacionamento e, nos últimos 6 meses, faltou-nos intimidade. Foi somente após o primeiro encontro com Greg que percebi que estava ansioso para ter a experiência que outros já haviam desfrutado. Jonathan era meu único parceiro e nunca estive com mais ninguém. Nossa primeira intimidade ocorreu no escritório de Greg, durante o intervalo para o almoço. Como sempre, todos foram embora e eu fiquei. Greg estava esperando por mim. Ele até me fez uma surpresa. Ele me deu uma pequena garrafa do meu vinho favorito, acompanhada de queijo e biscoitos. Via de regra, o intervalo para almoço durava 1 hora, durante a qual todos se dirigiam aos restaurantes mais próximos ou aos vendedores ambulantes para fazer um lanche. Pessoalmente, preferi fazer um lanche rápido no carrinho e ir para o parque. Surpreendentemente, nossa ausência passou despercebida naquele dia. Greg revelou-se muito mais gentil do que o formidável chantagista que inicialmente imaginei que ele fosse. Este encontro foi um ponto de viragem para mim, o que me permitiu abandonar a atitude preconcebida em relação a ele. Apesar de entender que isso era errado do ponto de vista moral, queria mais desses momentos proibidos. Apesar de eu ainda amar meu marido, Greg me tratava de tal maneira que eu me sentia como nada mais do que sua propriedade. Estando com ele, abandonei completamente minhas inibições e me tornei uma pessoa completamente diferente. No final do almoço, eu estava fazendo coisas com Greg que nem havia pensado em fazer com meu marido. Só conseguimos resolver tudo antes que os outros voltassem. Quando saí do escritório, minha raiva por ele se dissipou um pouco. Naquele dia, sentindo seu gosto açucarado em meus lábios, não consegui me livrar da ideia do próximo encontro. Esse pensamento veio à mente inesperadamente. Tendo compreendido meu desejo por Greg, ele próprio queria mais do que apenas um encontro único. No dia seguinte, Greg veio até mim para discutir o assunto e ficamos íntimos novamente no escritório. Mas durante essa intimidade, percebi que Greg fala negativamente sobre Jonathan. Esses insultos sutis continuaram durante as 2 semanas seguintes, quando estávamos juntos, e Greg até sugeriu que Jonathan poderia ser infiel. Dadas as circunstâncias da nossa vida pessoal em casa, não demorei muito para adotar a atitude negativa de Greg em relação a Jonathan. Nas semanas que se seguiram, percebi que comecei a menosprezar e criticar Jonathan na frente de todos, exceto de você e de meu pai. No fundo,
eu tinha medo de que vocês dois entendessem como eu estava me comportando, então tentei manter a aparência de uma esposa dedicada e amorosa quando você e seu pai estavam por perto. Mas com o tempo, à medida que as reuniões no motel se tornaram mais frequentes, meu relacionamento com Jonathan se deteriorou, e meu relacionamento com Greg cresceu de um simples contato íntimo para um romance completo. Greg sugeriu continuar a nos encontrar no motel como uma solução temporária até encontrarmos uma opção mais adequada. Ele explicou que sua esposa começou a suspeitar de algo, talvez porque alguém no trabalho mencionou quantas vezes éramos vistos juntos, apesar de trabalharmos em departamentos diferentes. Não se tratava de separação dos cônjuges, nossos encontros visavam exclusivamente a intimidade física. Olhando para trás, não consegui reconhecer o amor, o respeito e a compreensão que Jonathan me ofereceu e preferi um relacionamento alimentado pela atração e pelo desejo. Eu me entreguei a ele sem muita resistência. Jonathan sempre me mostrou respeito, nunca aceitou nada sem meu total consentimento. Greg, por outro lado, não tinha afeição por mim, o que lhe permitia assumir e comandar livremente. Ele tinha um pequeno compartimento onde podia satisfazer seus desejos e sua esposa lhe fornecia o apoio emocional necessário. Por outro lado, levei a sério as declarações de Greg sobre Jonathan, o que me fez preferir um relacionamento íntimo e emocionante com Greg a desenvolver uma conexão emocional com meu marido. Refletindo sobre o passado, percebi que há 10 semanas cometi o erro mais grosseiro da minha vida e, infelizmente, não é mais possível corrigi-lo. Quando Jonathan entrou na sala naquele dia fatídico, fiquei pasmo e tentei desesperadamente me esconder. Implorei a Greg que parasse. Mas quando Greg finalmente recuou e saiu da cama, olhei nos olhos de Jonathan e vi nela uma completa estranha. Havia uma tensão incomum em seu comportamento. Sem dizer uma palavra, Jonathan começou a tirar fotos de nós, e Greg, murmurando algo ininteligível, colocou indiferentemente a câmera digital na mesa ao lado. Fiquei completamente chocado com o que aconteceu a seguir. Greg, cheio de raiva, atacou Jonathan agressivamente. Mas um momento depois, vi Greg vomitando. Ele voou 2 metros no ar e depois caiu de costas. Meus olhos encontraram os de Jonathan, e a vergonha tomou conta de mim, tornando impossível manter mais contato visual. Tentando desesperadamente me proteger do que estava acontecendo, me cobri com um lençol, tentando me esconder. Naquele momento, Jonathan proferiu palavras ofensivas, me chamando de corrupto, e casualmente jogou vários papéis dobrados na cama. No meio de todo esse caos, ouvi que havia pedido divórcio. Meus olhos estavam grudados nos lençóis e eu não conseguia entender que logo a raiva de meu marido seria dirigida a mim. Medo e humilhação correram em minhas veias, fazendo-me tremer e ficar vulnerável. Sentindo uma sensação de vergonha e arrependimento, Jonathan se virou abruptamente e se dirigiu para a saída, segurando a câmera nas mãos, que pegou da mesa. Tentando desesperadamente alcançá-lo, comecei a chorar, embora não me lembre das palavras exatas. Tive a sensação de que tudo o que eu disse parecia completamente vazio. Depois desse encontro desagradável, tomei um longo banho, sem pensar no bem-estar de Greg. Se ele estava vivo ou não, isso não importava para mim naquele momento. Logo o gerente do motel olhou para dentro do quarto e disse que Jonathan havia comprado uma chave dele. O olhar desdenhoso do gerente me fez sentir como se eu não fosse nada além de sujeira sob seus pés. Ele falou sobre como encontrou sua esposa, com outro homem, assim como Jonathan. E este foi o principal motivo que o levou a dar a chave a Jonathan. Ele não precisou falar diretamente sobre isso, eu já entendi tudo. Cometi um erro colossal. Perdi tolamente o que havia de mais precioso na minha vida, e tudo porque me deixei levar por um caso passageiro e acreditei que era algo extraordinário. No dia seguinte cheguei ao trabalho e 3 homens estavam me esperando em meu escritório. O presidente, o gerente de RH e a pessoa que pensei ser o advogado da empresa. Mas eles não queriam problemas com a lei, então me pagaram algum dinheiro e me mandaram embora. Foi uma situação desagradável, mas pelo menos acabou.
Greg e eu não conversamos mais depois disso. Ficou claro que nosso relacionamento foi construído com base no engano e na manipulação. Aprendi uma lição difícil e jurei que nunca mais deixaria ninguém se aproveitar de mim daquele jeito. Quando saí do escritório, fui tomado por uma sensação de alívio. Posso ter perdido meu emprego, mas recuperei meu respeito próprio. A partir de hoje, serei mais cuidadoso, mais atento às pessoas que deixei entrar em minha vida e, quanto a Greg, ele permanecerá para sempre uma lembrança dolorosa do capítulo de minha vida que felizmente deixei para trás. Recebi um pacote de indenização, mas isso foi tudo. Greg foi escoltado para fora do prédio pelos seguranças e entregue à polícia. Acontece que ele estava envolvido em vários outros casos hediondos que vieram à tona durante o interrogatório. Greg teve sérios problemas, pois descobriu-se que ele estava roubando da empresa de diversas maneiras, sejam pequenas quantias aqui e ali ou fraudes com recibos de viagens de negócios. Tudo isso se acumulou a tal ponto que ele foi acusado de roubo. Como resultado, a esposa de Greg decidiu deixá-lo. Depois de tomar uma decisão difícil, eles se mudaram com os 3 filhos para a casa dos pais dela, na costa leste. Enquanto isso, Greg estava na prisão aguardando julgamento. Inicialmente, pediram-me que testemunhasse, mas depois de discutir esta questão com o gabinete do procurador distrital, ficou claro que o meu testemunho poderia prejudicar em vez de ajudar. Portanto, eles decidiram não me envolver no julgamento. Posteriormente, fui abordado pelo advogado de Greg, que queria que eu testemunhasse em apoio ao seu cliente, mas quando contei os detalhes de como Greg me chantageou para um relacionamento íntimo e posteriormente manipulou meu relacionamento com meu marido, o advogado também decidiu que meu testemunho não seria útil no tribunal. Mãe, não acredito que estraguei tudo assim, disse Simone. Simone, você cometeu o erro mais grave que se possa imaginar. Você não apenas decepcionou seus pais e a si mesma, mas também decepcionou seu marido. Garota, você destruiu completamente 2 casamentos e o amor de seu cônjuge. Você afundou ao nível mais baixo. Apesar disso, ainda te amo porque você é minha filha, mas perdi todo o respeito por você. Sam informou que Doris e ele permitiram que Simone ficasse com eles. Havia uma confusão completa em sua voz. Essa notícia trouxe lágrimas aos meus olhos. Compreendi que eram pessoas realmente boas que, infelizmente, estavam envolvidas nesta situação desagradável. Olhando para trás, hesitei em contar isso aos pais de Simone porque sabia que isso a levaria a receber uma advertência, o que poderia me impedir de obter as provas necessárias, mas as fotos que recebi não foram decisivas para o tribunal, a menos que seu advogado decidisse usar uma abordagem adversária. Neste caso, eu tinha 6 testemunhas credíveis prontas para testemunhar sobre o seu envolvimento, embora tenha usado o termo caso com alguma reserva. Ainda não está claro se Simone realmente amava esse cara ou se ela participou voluntariamente dessa situação desde o início. Essa incerteza está ligada às declarações anteriores de seu pai, das quais se conclui que Greg teve certas influências sobre Simone logo no início do relacionamento. Enquanto isso, meu advogado estava gostando da forma como o caso foi apresentado ao empregador de Simone. Ao mesmo tempo, preparava-me para uma visita ao quarto do motel. Enquanto eu me preparava, meu advogado já havia entrado com uma ação na justiça e, surpreendentemente, em apenas 20 minutos estava ao telefone com o serviço jurídico da empresa. A reação deles foi um misto de alegria e negação. Naturalmente, a conversa tomou um rumo diferente quando ele começou a falar sobre o depoimento. De repente, o ponto de vista da empresa sobre esta questão mudou completamente. Com base nas informações que o advogado me compartilhou, era possível afirmar com alto grau de probabilidade que Simone, a amante e todos os demais participantes do processo, seriam demitidos de seus cargos logo no dia seguinte, a menos que pudessem dar uma explicação razoável para suas ações. Pessoalmente, entendi que o caso contra Greg sob a acusação de alienação de afeto foi significativamente fortalecido devido à reação de seu empregador.
Tivemos depoimentos de 3 de seus colegas e de um dela testemunhando sobre suas atividades clandestinas durante o horário de trabalho. Os executivos da empresa adivinharam secretamente suas ações, mas ninguém, inclusive eu, os conheceu sobre isso. Tínhamos depoimentos juramentados do dono do motel e da faxineira, que no total atuaram como 6 testemunhas. Além disso, tinha provas fotográficas que comprovavam o fato da relação sexual durante o horário de trabalho. O motivo de suas visitas ao motel era o desejo de não atrair a atenção dos colegas, pois Greg percebeu que o comportamento deles estava se tornando muito perceptível. Ele conhecia bem a política de relações no local de trabalho da empresa. Meu advogado reuniu uma quantidade significativa de informações e também tínhamos uma cópia impressa da ética, das ações e da política de relações no local de trabalho da empresa. Foi nessa época que descobri o relacionamento da Simone com o idiota, que durou pouco mais de 5 semanas até eu perceber que algo estava errado. Então, quando os encontrei no motel, Simone já havia me infiel há 10 semanas. A divulgação do caso dele 5 semanas antes foi um período incrivelmente difícil na minha vida e foi um dos 3 momentos semelhantes que me causaram fortes emoções. Naquele momento, eu sinceramente esperava nunca mais passar por isso pelo resto da minha vida. Quando saí do quarto do motel naquele dia, senti-me tão calmo como nunca antes. Simone estava deitada na cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e Greg continuava inconsciente no chão. Parado no corredor, o gerente do motel veio até mim. Ao lhe entregar a chave, ele colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Agora está difícil, mas tudo vai melhorar. Aproveite o tempo para se redescobrir e, eventualmente, você encontrará alguém novo, ele me assegurou. Tudo vai ficar bem. Ele não embelezou, admitindo que o processo de recuperação será doloroso e depende da profundidade do meu amor e cuidado por ela. Obrigado, respondi, admitindo que já havia chegado a esse entendimento. Simone não resistiu durante o processo de divórcio, o que o tornou surpreendentemente fácil. Até o meu advogado, e possivelmente o advogado dela, ficaram impressionados com a sua falta de resistência. Era óbvio que ela estava com muita dor, mas ela nunca tentou justificar suas ações. Assim que o divórcio foi finalizado, o litígio com seu antigo empregador terminou rapidamente. O seu único objetivo era o meu desaparecimento e estavam dispostos a pagar pelos serviços do meu advogado, custas judiciais e até oferecer uma quantia significativa de dinheiro para garantir o meu consentimento. Mas desde então, Simone tem enfrentado inúmeros problemas. É difícil para ela navegar nas circunstâncias. Viver com os pais, que passaram por mudanças significativas por causa de suas ações, é uma provação incrivelmente difícil para ela. O fardo de se perceber como uma impostora paira sobre ela e, sem dúvida, levará muito tempo para se livrar desse rótulo, embora tenha a oportunidade de recomeçar a vida. Espero que eventualmente ela consiga seguir em frente e reconstruir a sua vida, aliviando a dor que agora a consome a cada hora. Quero que ela aprenda pelo menos uma lição valiosa e dolorosa com essa experiência. Só o tempo dirá a extensão do seu crescimento. Quanto a Greg, seu encarceramento me dá uma sensação de satisfação, pelo menos por um momento. Talvez agora ele tenha a oportunidade de experimentar várias formas de intimidade, esperançosamente desta vez por parte do destinatário. Não consigo sentir nenhuma simpatia por ele porque não o considero um homem de verdade. Ficou claro para mim que ele tinha família, esposa e 3 filhos. Acontece que conheci sua esposa de perto durante um divórcio caótico e não pude deixar de notar sua aparência brilhante. Ocorreu-me o quão estúpido Greg estava agindo. Ele tinha tudo o que se poderia desejar, mas jogou tudo fora de forma imprudente, aparentemente movido por algum desejo insaciável de obter satisfação na vida íntima, que sua esposa não conseguia satisfazer. Depois de testemunhar isso, tomei a difícil decisão de largar meu emprego. Meus empregadores ficaram surpresos com minha saída repentina e tentaram sinceramente me persuadir a mudar de ideia.
Mas os problemas que enfrentei na minha vida pessoal eram demasiado graves e não me permitiram continuar a trabalhar de forma eficaz. Apesar de todos os seus esforços, quando perceberam que minha decisão era definitiva, gentilmente forneceram uma generosa carta de recomendação, que aceitei com gratidão. Recentemente comecei um novo emprego na Costa Oeste, tendo me mudado para cá há cerca de um ano. Enquanto trabalhava aqui, tive o prazer de conhecer uma garota maravilhosa que, na minha opinião, merece ser abraçada. Embora eu ainda tenha problemas de confiança, ela e eu compartilhamos uma experiência comum, pois ela também foi traída pelo ex-marido. Essa semelhança criou um forte vínculo entre nós. É claro que a vida me apresenta dificuldades e me ensina lições valiosas, mas estou otimista de que a situação está melhorando gradualmente. Há uma semana, o pai de Simone me ligou com uma notícia terrível, depois da qual ainda não consigo recuperar o juízo. Ele disse que Simone se perdeu completamente e se viciou em drogas ilegais. Ela lutou juntas contra esse vício, mas sem sucesso, e logo encontraram o corpo sem vida de Simone em sua própria casa. Como descobri mais tarde, ela tomou muitos comprimidos e morreu. Simpatizei com Sam e disse que eles podem contar com meu apoio. Meu nome é Dave e estou namorando minha namorada Kelly. Nossa história começou quando acidentalmente ouvi ao telefone uma conversa sincera entre Kelly e um de seus amigos mais próximos. Estávamos juntos há cerca de 2 anos e eu estava começando a chegar ao ponto em que me sentia pronto para fazer uma pergunta e pedi-la em casamento. Kelly é uma daquelas mulheres que muitas vezes passa despercebida na multidão. À primeira vista, você pode não entender o quão linda e amorosa ela é. Ela tem o hábito de esconder sua figura sob roupas de tamanhos grandes, pois não gosta da atenção que sua figura quase perfeita atrai. Mas se você tiver a sorte de conhecê-la melhor, compreenderá rapidamente a profundidade de sua beleza e o calor de seu coração. Nossos caminhos se cruzaram em uma festa de Ano Novo organizada por um amigo em comum. Eu não tinha ideia de que esse encontro casual levaria a uma história de amor. Descobrimos muitos interesses em comum e, embora no início ela não tenha me encantado, depois de uma semana criei coragem e a convidei para sair. Namoramos por vários meses e uma noite ela apareceu de repente na minha casa. Querendo criar um momento especial, preparei um delicioso jantar para ela. Quando nos acomodamos no meu sofá para assistirmos a um filme juntos, nossos gestos afetuosos se transformaram em beijos apaixonados. No momento seguinte estávamos na minha cama e fiquei chocado com o quão desinibida Kelly acabou sendo, o que eu nem percebi. Ela mostrou destemor e aventureirismo, não deixando fronteiras. Fiquei completamente sobrecarregado, tentando desesperadamente recuperar o atraso durante a noite. Mas foi depois daquela noite que o nosso vínculo se tornou mais forte do que nunca. Nosso relacionamento não foi isento de dificuldades. Sendo uma pessoa que tende a esquecer ou ignorar certas coisas, involuntariamente causei-lhe dor ou decepção. Por outro lado, ela, sendo uma mulher típica, às vezes fazia coisas que me enfurecevam. Não morávamos juntos, principalmente pela forte influência dos pais dela na vida dela. Ela acreditava que morar comigo, apesar de nosso relacionamento próximo, criaria dificuldades no relacionamento com seus pais. Mas por profundo amor por ela, respeitei sua decisão. Por respeito aos pais dela e por compreender a importância do relacionamento deles, nunca insisti para que ela fosse morar comigo. Mas naquele dia ouvi uma conversa entre ela e sua amiga, o que me fez sentir medo e culpa. Ficou claro que eu não tinha capacidade de lembrar datas importantes, como aniversários ou eventos especiais, como o Dia dos Namorados. Muitas vezes me esquecia deles e às vezes levava vários dias para perceber meu erro. Depois de uma noite íntima, Kelly me deixou e, enquanto eu estava no banheiro, ela aparentemente ligou para Gina. Fiquei completamente chocado com o que ouvi, pois pensei que nosso relacionamento estava prosperando. Ela estava falando sobre como eu esqueci o Dia dos Namorados este ano, e isso a faz duvidar dos meus sentimentos. Que às vezes ela pensa que estou namorando com ela só para manter uma presença constante na minha vida.
Que perco constantemente de vista pontos importantes que lhe dizem respeito, inclusive datas importantes. Eu estava com um pouco de dor. Eu realmente amava Kelly de todo o coração, e agora ela estava dizendo a Gina que eu apenas a mantinha ao meu lado como uma parceira constante na vida. Fiquei chocado. No fundo, não posso deixar de me sentir responsável por esta situação. Kelly expressou sua decepção, explicando que o motivo de suas experiências é minha memória fraca. Em seguida, ela se perguntou por que é necessário um cara atraente que não se lembra de pequenos detalhes. Tendo reunido sua decisão, ela disse que se eu me esquecesse do Dia dos Namorados, ela terminaria nosso relacionamento. Houve um momento de silêncio em que Gina teve a impressão de que ela estava falando sobre algo muito importante. Refletindo sobre o fato de que Gina a apoiou durante todo esse tempo, Kelly desejou ter pedido conselhos a ela antes. Mas, a julgar pelo comportamento de Jenny no passado, Kelly duvidava que fosse esse o caso. Gina e eu sempre tivemos um relacionamento tenso. Ela acreditava que Kelly merecia alguém melhor do que eu, e eu constantemente sentia ataques dela quando estávamos ao lado de Kelly. Em todos os 2 anos que nos conhecemos, não consegui me lembrar de um único caso em que ela tivesse dito algo positivo sobre mim. Fiquei ali sentado e não consegui afastar a sensação de que Gina estava tentando convencer Kelly a me deixar. A raiva começou a crescer dentro de mim, em vez de direcioná-la às minhas próprias deficiências no namoro e nos relacionamentos, decidi colocar a culpa exclusivamente em Gina. Kelly continuou falando, enfatizando que esse assunto vai além do Dia dos Namorados. As lacunas na minha memória estão se tornando bastante desagradáveis para ela. Às vezes ela tem que me lembrar de datas importantes como aniversários. Que se eu pudesse lembrar de pelo menos um encontro e surpreendê-la, talvez ela não ficasse tão decepcionada. Isso a faz duvidar que ela seja realmente querida para mim. Às vezes parece-lhe que para mim ela nada mais é do que um objeto de satisfação, que pode então ser esquecido. Depois de uma longa conversa, ela se despediu de Gina. Achei que Gina tinha algum motivo oculto ligado a Kelly e a mim. Minha antipatia por ela se intensificou. Quem ela pensa que é, tentando trazer discórdia ao meu relacionamento com Kelly? Eu estava ficando cada vez mais irritado, e talvez esse tenha sido o ímpeto para os acontecimentos subsequentes. Mais tarde naquele dia, depois de deixar Kelly na casa dela, procurei um amigo para pedir conselhos. Confiei em Mike, esperando que ele pudesse me ajudar. Infelizmente, ele não ajudou muito. Parecia que ele estava ansioso pelo rompimento entre Kelly e eu para agir sobre ela. Enquanto eu pensava, o pensamento de Sam veio à minha mente. Faz muito tempo que não conversamos, mas acreditei que ele seria capaz de alertar e dar respostas às minhas dúvidas atuais. Enquanto me preparava para pedir Kelly em casamento, me vi agarrado desesperadamente ao nosso relacionamento. Na verdade, eu estava planejando abordar esse assunto depois do banho naquele dia fatídico. Mas, tendo ouvido acidentalmente essa conversa, não tive escolha senão abandonar meus planos. Mesmo assim, Sam revelou-se um verdadeiro amigo, dando-me conselhos e apoio inestimáveis. Ciente de minha memória pouco confiável, tentei anotar a maioria dos detalhes. Assim que saí do apartamento dele, comecei imediatamente a agir para garantir um futuro com Kelly. Lembrando-me de seu restaurante favorito, que ela mencionou repetidamente, rapidamente reservei uma mesa. Ocorreu-me que Gina também havia discutido repetidamente esse lugar. Olhando para trás, me perguntei se Gina estava se gabando de seu namorado tê-la convidado para um lugar tão chique, insinuando que eu não poderia me dar ao luxo de fazer o mesmo por Kelly. De qualquer forma, não perdi tempo para finalizar a reserva e fazer o pré-pagamento necessário para o nosso lugar. Ao comprar um presente especial para Kelly, me deparei com um broche maravilhoso. Mas quando me vi em uma joalheria, não pude resistir a olhar uma coleção de alianças de casamento. Sem pensar 2 vezes, escolhi um anel de noivado incrível com diamantes em uma linda moldura. Tinha um preço alto, o que me fez ir ao banco e transferir o dinheiro da Caixa Econômica para o assentamento para fazer a compra ali mesmo.
Depois disso, comprei um terno novo na loja, onde um vendedor prestativo me ajudou a me vestir. Percebendo meu desconhecimento sobre questões de moda, contei com esse vendedor que me ajudou a fazer a escolha certa, e ele deu conta da tarefa perfeitamente, criando uma imagem estilosa para mim. Quando saí do provador, fiquei surpreso com o som que várias mulheres sussurravam em meu endereço. O constrangimento tomou conta de mim instantaneamente. Minhas bochechas ficaram vermelhas. Eles riram de brincadeira, me provocando um pouco enquanto saíam. Apesar de seus comentários serem elogiosos, fiquei impressionado com a facilidade com que as pessoas tratam os outros. Apesar de suas palavras gentis, não pude deixar de me sentir desconfortável. Decidida a me livrar desse sentimento, fui comprar um terno novo e depois à barbearia fazer um novo penteado. Esta decisão tornou-se uma tarefa difícil para mim porque sempre preferi a minha aparência dura e de baixa manutenção. Naquele momento mergulhei no mundo da megasexualidade, sem saber se foi uma decisão acertada. Sam foi fortemente a favor disso, acreditando que era necessário. Mais tarde, Kelly não resistiu em elogiar meu penteado, apreciando claramente a transformação. Uau, Dave, seu penteado está incrível. Por que você decidiu mudar seu penteado? O que é? Ela perguntou. Eu respondi casualmente. Achei que você gostaria. Já estou cansado do meu velho penteado. Kelly pareceu intrigada com minha mudança repentina, o que a fez fazer a pergunta. Cansado do velho corte de cabelo, né? Por que isso é tão importante? Meus nervos ficaram mais fortes. Senti o peso das expectativas e da pressão sobre mim. Hoje, Kelly me pegou desprevenido ao fazer perguntas que ela normalmente não faria. Não pude deixar de me perguntar se ele e Gina passaram muito tempo juntos hoje, pois havia uma certa tensão no ar. Apesar de geralmente ser confiante perto de Kelly, fiquei nervoso e segurei a língua. Meu coração batia forte como se eu tivesse convidado alguém para sair pela primeira vez, e agora estou convidando-a para um jantar especial no Dia dos Namorados e tudo mais. David, você está se sentindo bem? Você está me convidando para um jantar romântico? Sim. O que há de tão incomum em sairmos juntos? Bem, esta é a primeira vez que você me convida para sair neste dia em particular. Sim, Kelly, você sabe que eu te amo. Eu só queria te mostrar isso. Eu tinha alguns planos, mas acho que posso cancelá-los. Planos? Afinal, quais são seus planos para o Dia dos Namorados? Ah, nada de especial. Eu ia a uma festa com a Gina, mas como você me convidou, é claro que irei com você. Gina e a festa. Kelly, há algo que você queira me contar? Estou me perguntando o que está acontecendo entre nós. Dave, o que está incomodando você ultimamente? Você sabe que Gina e eu temos uma longa história de namoro. Achei que você não ia me convidar para sair na sexta, então marquei uma consulta com Gina. Não leve isso muito a sério. Achei que Kelly estava um pouco chateada comigo. Admito que posso ter parecido com ciúmes. Na verdade e também tive medo de perder a pessoa que mais amo no mundo. Naquela noite, Kelly decidiu voltar para casa mais cedo. Eu tinha certeza de que Kelly terminaria nosso relacionamento. Ela sempre foi bastante ativa no sentido íntimo e raramente ficava sem isso por mais de alguns dias, exceto durante o ciclo menstrual. Mas não era o momento e, pensando bem, percebi que não tínhamos passado muito tempo juntos durante toda essa semana. E na manhã de sexta-feira tudo deu errado. Recebi uma ligação do restaurante do trabalho e fui informado que meu pedido havia sido cancelado. Obviamente, algum homem muito rico reservou o restaurante inteiro e exigiu o cancelamento de todos os outros pedidos. Apesar das minhas discussões acaloradas, meus esforços foram em vão. O garçom permaneceu inflexível em sua decisão de cancelar o pedido e devolver o dinheiro. Em pânico,
Comecei a procurar desesperadamente por opções alternativas de reserva, mas fiquei desapontado. Todos os assentos estavam ocupados. Com um sentimento de desespero, aceitei com relutância a ideia de um aconchegante jantar romântico em casa. Mas minhas esperanças foram frustradas quando um segundo telefonema inesperado trouxe notícias terríveis. Houve um incêndio na minha casa. O apartamento localizado logo abaixo do meu virou cinzas, e meus pertences, incluindo roupas preciosas e pertences pessoais, foram encharcados e destruídos de forma irreconhecível. Tive que procurar um novo lugar para morar e, quando me recostei na cadeira à mesa, uma onda de vazio tomou conta de mim. Em questão de minutos, toda a minha vida foi destruída. Já era impossível salvar este dia. Quando faltavam apenas algumas horas para conhecer Kelly, de repente me lembrei do anel. Estava na cômoda do meu apartamento agora em ruínas. Saí imediatamente do trabalho e fui para casa, ou melhor, para o que restava dele. A sala antes aconchegante se transformou em um abismo grande e escuro. Minhas coisas e roupas não foram apenas arruinadas, mas também transformadas em cinzas. Quando olhei para o lugar onde ficava a minha cômoda, um enorme buraco se abriu na minha frente, levando ao porão. Sentado na calçada e enterrando a cabeça nas mãos, não pude deixar de pensar nos outros problemas que me aguardavam. Eu ainda não sabia que não há limite para o quanto isso pode piorar. De repente, minha atenção voltou-se para Kelly, que estava passando no jipe do meu suposto bom amigo. Ela rapidamente desviou o olhar, percebendo meu estado devastado na beira da estrada. Naquele momento percebi que a havia perdido e parece que meu suposto amigo se aproveitou da situação. Mais tarde, tive permissão para vasculhar o lixo e, para minha surpresa, encontrei o anel, ainda escondido em segurança na caixa. Apesar desta pequena vitória, não pude deixar de me perguntar sobre o seu significado na minha situação atual. Passei na casa dos meus pais, no subúrbio, e me refresquei tomando banho e me arrumando. Eu ainda tinha algumas roupas lá, mesmo que um pouco desatualizadas, mas ainda assim adequadas. Depois de passar algum tempo em casa, fiquei cada vez mais irritado com as conversas incessantes dos meus pais, então decidi sair para a cidade. Acabei na casa do Sam. Assim que me viu, imediatamente me acolheu. Tanto ele quanto sua esposa demonstraram grande preocupação com meu bem-estar. Puxei Sam de lado e contei-lhe os acontecimentos do dia. Ele ficou surpreso com a rapidez com que as coisas mudaram para pior. Jantamos juntos, e enquanto comíamos, o telefone tocou de repente. Sam se virou para mim e me entregou o telefone. Esta é Gina, disse ele, enfatizando a importância da ligação. Quando peguei o telefone, fui dominado por uma onda de emoções. Raiva, decepção, ressentimento profundo. Sem qualquer aviso, derramei todos esses sentimentos sobre ela. Você ligou para se gabar, não foi? Você está feliz agora? Eu acusei amargamente. Kelly, a pessoa que eu pensava ser meu verdadeiro amor, agora está com outra pessoa e meu mundo parece estar desmoronando. Eu nem ficaria surpreso se você estivesse por trás da destruição da minha casa. Bem, alegre-se com meu infortúnio. Parece que você finalmente conseguiu o que queria. Dave, não consigo entender o que aconteceu com você. Certamente não estou me vangloriando. Não importa o que aconteça, Kelly ainda te ama. Independentemente de seus pensamentos, também tenho simpatia por você. Recentemente descobri um incêndio em sua casa e tentei ligar para você durante o dia. Você acabou de descobrir como. Quando eu estava sentado na beira da estrada, vi Kelly passando no mesmo carro. Quando ela me notou, ela tentou se esconder. Tomado pela raiva, desliguei o telefone à força, perdendo todo o bom senso. Agradeci a Sam e sua esposa pelo presente e fui embora, apesar de suas tentativas de me impedir de ir embora. Sam entendeu claramente que eu iria beber muito. Fui para um lugar familiar, o você que visitei com frequência antes de Kelly aparecer em minha vida.
A ironia de as iniciais deste lugar estarem agora associadas a ele impressionou-me, pois serviram como uma lembrança de um acontecimento importante que dificilmente esquecerei. Sentado no bar, comecei a beber um drink após o outro, apesar da relutância do barman. A persuasão prevaleceu e ele, relutantemente, continuou a me servir, e muito mais do que deveria. A essa altura, eu já estava fortemente embriagado e mal me contive para não abrir os lábios. De repente, Kelly e Gina entraram. Os olhos de Kelly estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e Gina parecia furiosa. Mas a presença deles não importava mais para mim. Apenas sentei e saboreei o último copo, indiferente a tudo que me rodeava. O barman evitou deliberadamente meu lugar no bar, sentindo minha decepção. Kelly veio até mim, tentando me abraçar. Afastando-a, fiquei furioso por ela ter tentado fazer isso. Qual é o problema com você, Dave? Será porque Mike e eu andamos no Jeep dele hoje? O que é? Ela perguntou. Não pude deixar de me sentir ofendido quando respondi. Desculpe. Me desculpe por ter pego você brincando com ele. Tentando argumentar comigo, Kelly insistiu. Dave, você está embriagado e não está pensando direito. Vamos para minha casa discutir tudo. Experimentando emoções confusas, declarei teimosamente, falaremos aqui mesmo ou não falaremos nada. Apesar do meu estado de embriaguez e raiva, meu amor por ela permaneceu tão profundo que não consegui nem pronunciar uma palavra tão ofensiva como lixo. No fundo, eu tinha certeza de que ela havia me traído. Dave, parece haver um sério mal-entendido entre nós. Quero que saiba que meus sentimentos por você não mudaram e que ainda te amo profundamente. Por favor, mude de ideia e volte para minha casa. Gina se aproximou de mim pela primeira vez, expressando sua decepção. Se você não estivesse em tal estado de embriaguez e desespero, eu poderia ter reagido de forma diferente. Kelly te adora e você está aqui a afastando. É hora de abandonar seu ego, Dave. Você precisa descansar e conversar com calma pela manhã. A propósito, você tem sido uma presença maravilhosa em minha vida nos últimos 2 anos. Mas parece que aos seus olhos sempre estive rodeado de algum tipo de negatividade. Você quer que eu fique com Kelly desde o primeiro dia. Terminei o conteúdo do meu copo e peguei o último que restava no bar. Enquanto bebia, uma onda de tontura e dormência tomou conta de mim. Pela quantidade excessiva de álcool que bebi, minha consciência ficou confusa. Eventualmente, perdi a consciência. O barman e as meninas ajudaram a me levar até o carro de Kelly. Quando acordei na manhã seguinte, fui recebido por uma dor de cabeça latejante. Lentamente, saí da cama e fui para o banheiro. Depois de um tempo, consegui me levantar e me movimentar. Para minha surpresa, minhas roupas estavam lavadas e cuidadosamente dobradas em uma cadeira no canto da sala. Quando me vesti, percebi que meus bolsos estavam vazios. Quando entrei na cozinha para tomar um drink, vi que Gina e Kelly estavam sentadas ali e pareciam estar esperando por mim. Gina, fiel ao seu comportamento inteligente de sempre, brincou, não estamos de bom humor, não é? Fiquei surpreso porque esperava que ela comemorasse sua vitória sobre mim. Kelly apenas ficou ali sentada, sem tirar os olhos da mesa. Irritado, voltei-me para eles com palavras. Bem, espero que você esteja satisfeito agora. Kelly não dormiu nada ontem e você está feliz com isso? Respondi à pergunta de Gina com firmeza. Não, estou longe de estar satisfeito. Você percebe quantos problemas você nos causou ontem à noite? Foi terrível ver seu apartamento pegando fogo. Mas o que realmente ultrapassou todos os limites foi quando você decidiu sair do apartamento e se embebedou naquele bar duvidoso. Sam informou que você estava muito chateado, mas não conseguiu convencê-lo a ficar. Quando Kelly e eu chegamos, você já havia escapado e encontrado refúgio neste estabelecimento que parecia uma lixeira. Espera. Como você sabia sobre Sam?
Quando você falou com ele? E como você o conhece? Dave, Kelly contatou seus pais e conseguiu descobrir a localização de Sam. Ele nos contou onde você poderia estar. Visitamos os 3 primeiros lugares, mas você não foi encontrado em lugar nenhum. Mas, no último lugar, você estava em um estado de embriaguez que não vi em todo o tempo que nos conhecemos. Foi bastante chocante. Mas ainda assim, não se preocupe. Você nunca mais me verá assim. Você me trouxe aqui só para se gabar e limpar os pés em mim? Fiquei com raiva, sem entender por que fui trazido para Kelly em primeiro lugar. Presumi que meus pais tivessem pedido a Kelly que cuidasse de mim por precaução. Olhei diretamente para Kelly pela primeira vez e percebi como seus ombros tremiam. Ela estava chorando. Sentindo-me completamente desesperado, afundei em uma cadeira e olhei fixamente para a única pessoa que possuía meu coração. O olhar de Gina me perfurou, depois disso ela caminhou até a mesa no canto. Com uma expressão severa no rosto, ela tirou dos bolsos as coisas escondidas ali. Um recibo de pedido de jantar, um certificado de compra recente de roupas e uma caixa carbonizada onde o anel já foi guardado. Estava escondido em seus bolsos, ela disse com irritação na voz. Encontrei-os antes de lavar suas roupas. Talvez você possa explicar para Kelly o significado desses 3 objetos incompreensíveis. Eu, pelo menos, estou ansioso por suas explicações. Gina chamou minha atenção para os 2 recibos na caixa. Ao olhar para eles, uma onda de vergonha tomou conta de mim, fazendo meu rosto ficar vermelho. Kelly tinha parado de chorar e agora estava olhando para mim. Mas antes de fazer papel de bobo, eu precisava obter respostas. Kelly? Por que você foi com ele? E por que você tentou esconder seu rosto quando notei você? Implorei, buscando desesperadamente compreensão. Você não consegue entender, Dave, Kelly respondeu com desdém. Reunindo minha determinação, eu a desafiei. Experimente, depois dos acontecimentos de ontem acho que o mínimo que você pode fazer é me contar o que está acontecendo. Mike veio me buscar. Ele soube do incêndio na sua casa e me levou com ele para ver se havia algo adequado para resgate. Quando vi você sentado na beira da estrada, seu estado era extremamente grave. Sem saber o que fazer, decidi instintivamente recorrer a uma ação imprudente. Já esclareço que só queria convidar você para minha casa, é isso. Sério, Dave, você precisa parar de ser tão irracional. Ela se preocupa com você muito mais do que você merece, embora eu mesmo não consiga entender, mas pelo menos você poderia ser mais gentil com ela. Ela também não está bem. Gina me atacou e finalmente percebi que ela estava certa. Interpretei mal os acontecimentos das últimas 24 horas e nunca tentei arruinar a tua relação com a Kelly. Além disso, sempre apoiei e incentivei vocês 2. É injusto e insultuoso que você me acuse sem qualquer prova ou fundamento. Em vez de negatividade e suspeita, vamos lembrar o amor e a conexão que nos une a todos. É importante confiarmos uns nos outros e comunicarmos abertamente. Entendo que você possa se sentir protetor em relação a Kelly, mas, por favor, entenda que minhas intenções sempre foram sinceras e respeitosas. Eu realmente me importo com Kelly e quero que ela seja feliz. Espero que você consiga perceber isso e deixar de lado quaisquer dúvidas ou hostilidades que possa ter em relação a mim. Tentei reconciliar vocês 2. Kelly estava pensando em terminar o relacionamento com você e continuar com Mike. Ele se lembra constantemente de datas e detalhes importantes que você costuma esquecer. Deixe-me explicar. Kelly ama você de verdade, mas ultimamente parece que você não retribui. Ela teve a impressão de que você está prestes a terminar com ela. Não concordei com o ponto de vista dela e expressei meus pensamentos. Se vocês não fossem tão desatentos a datas importantes e outros assuntos, provavelmente ambos estariam muito mais felizes agora. É incrivelmente difícil para mim proteger você, especialmente quando você está agindo de forma estúpida como ontem.
Não pude deixar de me sentir uma completa idiota naquele momento, um sentimento que ainda me assombrava. De repente, percebi que Gina esteve ao meu lado todo esse tempo. Refletindo sobre meus fracassos do dia anterior, deixei a negatividade atrapalhar meu julgamento, presumindo o pior em qualquer situação. Enquanto estava ali sentado, fui dominado por um profundo sentimento de estupidez. Segurando nas mãos um recibo confirmando que iríamos jantar no restaurante Del Rio, percebi que minha reserva havia sido cancelada porque algum rico detestável havia reservado o lugar inteiro. E era no Del Rio que eu esperava convidar você para jantar ontem à noite. Queria perguntar-lhe algo importante e queria que esta noite fosse inesquecível para você. Del Rios, você sabe, qual é o problema? É apenas um restaurante. Mas, como se viu, este é o melhor lugar da cidade. Ah, Dave, você lembrou que hoje é dia dos namorados e até reservou mesa. Sim, mas não adianta muito porque cancelaram o pedido. Mas você se lembra, Dave, isso é o principal para mim. Ah, e comprei meu terno novo. Passei por muita coisa para conseguir. O rosto de Gina mostrou total choque quando ela expressou sua descrença. Estava claro que ela não conseguia imaginar que eu algum dia iria procurar roupas naquela loja. Devo admitir que sempre fui um homem simples, de calça jeans e camiseta. Kelly me olhou de forma estranha, claramente duvidando da minha decisão. Tanto Gina quanto Kelly ficaram chocadas e não pude deixar de aproveitar o efeito que isso teve sobre elas. Se ao menos tivesse acontecido em circunstâncias mais favoráveis. Quando segurei o anel na mão, as lembranças voltaram à minha mente e causaram uma súbita onda de inspiração. Determinado, me ajoelhei na frente de Kelly e peguei suas mãos nas minhas. Respirando fundo, preparei-me para fazer a pergunta mais difícil que já fiz a alguém. A confusão passou pelo rosto de Kelly e ela olhou para Gina, cujas mãos estavam firmemente pressionadas contra sua boca. Gina, tendo notado o anel e entendido minhas intenções na noite passada, sabia o que Kelly estava perdendo. Admitindo meu comportamento recente, confessei a Kelly que não estava à vontade ontem e hoje. Posso não ser o mulherengo mais impressionante e não sei lembrar datas importantes, mas tenho certeza de uma coisa. Kelly, estou profundamente apaixonado por você. Meu amor por você é sincero e inabalável. Colocando cuidadosamente a caixa nas mãos de Kelly, entrelacei seus dedos e a segurei com força contra mim. Olhando atentamente em seus olhos, criei coragem e perguntei o que estava pensando. Kelly, entendo que a situação não é das melhores e que as coisas não têm corrido tão bem ultimamente. Estou dolorosamente consciente da minha estupidez, pensando que você me trocou por Mike, e eu deveria saber disso melhor. Mas apesar de tudo isso, Kelly, você quer se casar comigo? Gina ficou chocada com minha pergunta inesperada, com a respiração presa na garganta. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Kelly, havia uma emoção profunda em seu rosto que eu nunca tinha visto antes. O silêncio que se seguiu pareceu prolongar-se interminavelmente, enchendo a sala com um peso exorbitante. Dei uma rápida olhada em Gina e depois voltei para Kelly, sem saber o que dizer sobre isso. Com um gesto gentil, Kelly se inclinou para mim e abriu cuidadosamente a caixa à sua frente. Dentro havia um anel, cujo brilho e esplendor não eram inferiores à beleza da mulher que o segurava nas mãos. Mãos trêmulas removeram cuidadosamente o anel do estojo flexível e, com extrema precisão, colocaram-no no quarto dedo da mão esquerda. O anel se encaixou perfeitamente, como se fosse para ser. Fiquei surpreso com a declaração do joalheiro, que me garantiu que para o anel caber nela seria necessário redimensioná-lo. Mas minha surpresa rapidamente se transformou em alegria quando Kelly passou os braços em volta de mim e me puxou para ela. Sim, Dave, vou me casar com você, ela disse, e suas lágrimas quentes tocaram meu rosto. Abraçando-a com força percebi que Gina também estava chorando. Abraçamos Kelly e nos beijamos apaixonadamente. Seus olhos estavam abertos e cheios de um olhar penetrante que eu não conseguia entender. De repente, Gina puxou Kelly para longe dela e a abraçou com força,
com o coração transbordando em seus braços. Os dois estavam chorando e olhando para o anel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Levantei-me da cadeira por um momento, mas imediatamente me sentei novamente. Observei-os girar pela sala, suas vozes cheias de alegria e surpresa. Sentado no lugar, de repente ouvi o telefone tocar. A secretária eletrônica tocou e uma voz familiar encheu a sala. Kelly, sou eu, Mike. Escute, tenho algo importante para lhe contar. Dave não é a pessoa certa para você, especialmente depois do que aconteceu ontem. Ouça, deixe-me convidá-lo para jantar e podemos conversar. Antes que Kelly ou eu pudéssemos reagir, Gina rapidamente pegou o telefone e interveio. Ei, Mike, você ainda está aqui. A expressão de Gina ficou azeda enquanto ela absorvia as palavras de Mike. Olha, ela começou, Kelly não está interessada em você ou em qualquer outro cara. Ela encontrou alguém especial, então vá se fuder. Irritada, Gina interrompeu abruptamente a conversa e caiu na gargalhada. Kelly se juntou a ele, antes que eu percebesse, comecei a rir também. Fiquei surpreso com a explosão de raiva de Gina em relação a Mike, mas agora ficou claro que ela realmente tinha alguma simpatia por mim, ou pelo menos tolerava a minha presença. Mais tarde, naquela noite, quando estávamos deitados juntos na cama de Kelly, ela colocou a cabeça no meu peito. A luz suave iluminou o anel de noivado que ela estava olhando, criando uma atmosfera suave. Mesmo com pouca iluminação, continuou a brilhar. Forçando os olhos, percebi que uma única lágrima brilhava em seus olhos. Preocupado, perguntei cautelosamente, Kelly, o que está incomodando você? Ela hesitou por um momento e depois respondeu calmamente, absolutamente nada. Na verdade, tudo parece incrivelmente certo. Tudo está perfeito. Com irresistível ternura, ela pronunciou estas 3 importantes palavras. Eu te amo, Dave. Logo estávamos nos preparando ansiosamente para um casamento modesto. Kelly estava feliz. Um sorriso nunca saiu de seu rosto. Gina ajudou minha futura esposa em tudo. Ela estava sempre conosco. Percebi o quanto estava errado sobre Gina. Ela acabou por ser uma pessoa muito boa. Às vezes eu sentia muita vergonha de pensar que ela queria que terminássemos com Kelly. Quanto a Mike, ele tentou entrar em contato com minha querida Kelly mais de uma vez. Mas, felizmente para mim, ela evitou qualquer conversa e encontro com ele. Eu estava mais confiante do que nunca em seu amor e lealdade. Pouco antes do casamento, Kelly me agradou com uma notícia muito emocionante para mim. À noite ela ficava até tarde depois do trabalho, o que me preocupava muito, mas não por muito tempo. Voltando uma hora depois, Kelly disse que eu seria pai e ela seria mãe. De felicidade e confusão fiquei sem palavras. Eu simplesmente não consegui descobrir por alguns segundos se eram palavras reais ou uma pegadinha. Eu entendi sozinho, fiquei mais feliz do que nunca. Minha querida Kelly e eu tivemos um futuro brilhante e feliz, assim como sonhei. Minha vida se transformou em uma felicidade contínua. Gina também nos agradou com uma notícia maravilhosa, seu namorado finalmente decidiu, e fez uma oferta para se tornar sua esposa. Kelly e eu ficamos felizes pela nossa amiga em comum e pela felicidade dela.